Profissão Repórter mostra o drama e a aventura dos migrantes latinos para chegar aos Estados Unidos. Ops, cuidado. Sede. Conseguiu uma? Sim, uma. Fome. Tem uma mulher passando muito mal ali, vomitando. E exaustão. Quer levantar? A caravana de mulheres, crianças, transexuais e feridos que quer cruzar o México a pé. Como é para você? Acha que chega no protocolo? Sí, es muy difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir adelante. La Bestia, o trem da morte. A maneira mais rápida e perigosa de chegar aos Estados Unidos clandestinamente. A imigração já está aí, Cuidado, por Deus, cuidado. Muito cuidado, Oi? Para ali, ó. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Esse é o nosso primeiro dia aqui em Tapachula, na fronteira sul do México. Somos 4 nessa reportagem. Eu, a Daniele, que está aí filmando, o Estevam, o Eric. Bom, e aqui a gente já vai se dividir. Eu e a Dani vamos ficar na cidade, mostrando como é a movimentação aqui. À noite já temos uma história para contar. E vocês? A nossa ideia é subir sentido norte, acompanhando um pouco desses migrantes que tentam alcançar o sonho americano, né? Meia-noite agora, né? Meia-noite e 10. Que horas vocês partem amanhã? Bem cedo, 6 horas da manhã a gente está partindo amanhã para começar a nossa reportagem. E a gente vai seguir na madrugada aqui, né, Dani? Isso. Tapachula fica ao sul do México, próximo à fronteira com a Guatemala. Esta casa é bastante conhecida na cidade por oferecer shows eróticos. ¿Cómo se llamas? Yajaira, ¿De dónde es? Honduras. Honduras. ¿Y por qué vieste para Tapachula? ¿Por qué? Porque a situação em Honduras. Porque a situação em Honduras está muito ruim. A economia está muito baixa. A economia está fraca, tem muitas mortes, é perigoso. Creio que a vida aqui em Tapachula é mais fácil. Creio que a vida aqui em Tapachula é mais fácil. O meu futuro é poder comprar uma casa em Honduras, cuidar dos meus filhos e poder ter uma vida melhor no meu país. Para darles melhor vida a eles em meu país. ¿Cuántos hijos tiene? Tenho 3. As boates ficam num bairro afastado do centro, onde a prostituição é tolerada. Acá estamos vendendo cervecitas. Aqui vendemos cerveja, mas quase não tem clientela. Está muito triste. Quase não vem clientela e está muito triste. Acá nesta zona de Dulce é dona de um bordel. Existiam 12. Agora, só há 2. Estamos sobrevivendo nada mais el de enfrente. E quantos clientes tem por dia? A vezes nada. Às vezes nada, nenhum. Às vezes uns 3, 4, 5, muito pouco. Um programa custa o equivalente a R$40. Com a crise, só as migrantes mais bonitas encontram emprego na prostituição. Kátia Torres tem 20 anos. Chegou há 1 mês de Honduras. Está acostumada? Não, acostumada não estou. Pero aí me vou adaptando. Los migrantes não somos criminales. A maioria dos migrantes que passam por Tapachula, no sul do México, quer seguir viagem e exige o direito de chegar aos Estados Unidos. Também estamos pedindo respeito aos direitos humanos. A manifestação do México reúne quem foge da miséria e da violência, como este menino de El Salvador, Luiz, de 11 anos. No protesto, Luiz bate no boneco que representa o presidente mexicano.
Ha venido solo? Aqui? Sí, venimos. Luiz tem uma página na internet. Essa provavelmente seja a mãe do Luiz. O Luiz nos disse que ela vive nos Estados Unidos, mas aqui no Facebook ela aparece como enfermeira que mora na Guatemala. No final do dia, conhecemos o nicaragüense Júlio, que nos falou de uma nova estratégia para chegar aos Estados Unidos. Esperando o dia da caravana. Nós estamos aqui no caminho para Arriaga. Viemos da região da fronteira com a Guatemala e, portanto, esse é o caminho que os imigrantes fazem, é o sentido norte, o sentido que vai para os Estados Unidos. E a gente já viu aqui vários postos imigratórios, vários postos policiais, não é? Isso, são cerca de 250 quilômetros de Tapachula até Arriaga e contamos pelo menos uns 5 postos. Todos esses postos fazem parte do que eles chamam Plano Fronteira Sur, um plano que o México desenvolveu alguns anos atrás para tentar bloquear esse fluxo migratório de pessoas que vêm na América Central rumo aos Estados Unidos. Esse aqui é o Juan, ele é fotojornalista e ele cobre o assunto de imigração há mais de 30 anos. Ele é o nosso produtor local e quem vai nos ajudar a entender melhor essa história. O gerente da estação de Arriaga diz que imigrantes estão esperando o trem a 40 quilômetros dali para evitar a fiscalização. É a primeira vez que vas a subir o trem? Que vai No, ya es la segunda. Segunda? Me agarró migración. A migração te pegou. Hace mucho? No, hace como, vengo otra vez hace como un mes y medio. Está treinando? Tienes tú que saber como agarrarlo. Tem que saber como agarrar. É perigoso porque tem que se segurar bem, senão você cai. Tem que ver se não tem pedras, se não tem nada. Entendes? ¿Ya te ha pasado algo en algún viaje? A mí, gracias a Dios, no. ¿Asaltos? No. Muito barulho, mucha bulla. Ay, no, sí. ¿Te da miedo? No, a mí me gusta andar en esto. Te gusta? Sí. Tá bom, vamos ver como é que vai ser, né? Tentar contar a história de vocês. Vamos tentar contar o que você acha. Resolvemos não embarcar. Juan desconfiou da tranquilidade dos viajantes que não temem ser assaltados numa rota muito perigosa. No sé, yo tengo mis dudas. Igual me puedo equivocar, ¿no? Y lo estoy juzgando, pero pues de acuerdo a la experiencia que tengo, me da mala espina, duda. A primeira estação do trem La Bestia, que cruza o México, fica em Arriaga. O início da jornada dos migrantes começa mais ao sul, em Tecumã, na fronteira da Guatemala com o México. Este rio é a fronteira, do lado de lá, Guatemala, do lado de cá, o México. O posto de imigração fica lá naquela ponte. E esta é uma passagem clandestina, usada neste momento por esse pequeno grupo de El Salvador, que está fazendo um protesto. O governo dos Estados Unidos tem que reconhecer que há uma crise de refugiados na América Central. Em todo o mundo, os direitos dos refugiados estão sendo desrespeitados. De onde é? Del Salvador. Por que aqui? Por que está aqui? No país que eu vivo tem muita delinquência e assassinatos. Consegui trabalho do outro lado da cidade e não podia ir porque a área que eu vivia pertencia a outra gangue. Lá eu não podia trabalhar. O organizador da marcha, o ativista mexicano Cristóvão, diz que o governo mexicano é o maior inimigo porque militariza as fronteiras e viola os direitos humanos. E que seguir em grupo é uma nova tática para enfrentar todos os perigos do caminho. Na Semana Santa, para ganhar a simpatia dos católicos mexicanos, um migrante carrega uma cruz na frente da marcha. Eles pretendem viajar mais de 3.000 quilômetros até a fronteira com os Estados Unidos. Ao longo dos primeiros 20 quilômetros, outros migrantes se juntam ao grupo. Acabamos de conhecer uma mãe de El Salvador? Sim. Sim, El Salvador. Ela tem 3 filhos, começou a participar dessa caminhada agora pela manhã. Eu estava ouvindo ela falar que ela perdeu o marido
lá no país dela. Seu marido, onde que se passou com ele? Meu marido foi assassinado. Ele era motorista de ônibus e queriam roubar o dinheiro das passagens. Pedimos refúgio para o México e não conseguimos. Agora vamos caminhar até a fronteira dos Estados Unidos. Lá eu pretendo criar meus filhos. Criar a meus filhos? 24 dias. Sim. Bom, a mãe, ela disse que ia seguir a caminhada, mas os organizadores do protesto, dessa marcha, tem um carro aqui de apoio e ela vai receber essa ajuda, afinal está com o bebê. Posso encerrar? Bueno. Bom, ela vai agora de carro e segue caminhando. A primeira parada é neste albergue na cidade de Tapachula, onde mais migrantes estão prontos para se juntar ao grupo. Também quisiera ir na caravana. Daniela? Que país? De Honduras. Por que está aqui? Não, pues em busca de trabalho. Estou procurando trabalho porque em Honduras a vida está muito dura. Mataram 2 sobrinhos meus. Ela tem medo que o filho Oscar, de 16 anos, seja morto. Eu não quero que ele vá matar. Mesmo com o pé machucado, ela vai seguir a caminhada. Estamos fazendo uma Via Crucis migrante. Consiste em acompanhá-los para que o caminho seja seguro. Porque estamos aqui porque estamos jodidos. O ativista Cristóvão tenta convencer os indecisos, como o vaqueiro José Aurélio, que veio da Guatemala e está preocupado com a segurança da caravana. Tenho família ao outro lado, tenho minha esposa, tenho meus filhos e me detuvieron. Quantos filhos? Tenho 2 filhos. Vai seguir ou não vai? Sim, vou seguir. Los emigrantes, vamos luchando para llegar a la frontera. Vamos luchando. Jeffrey e um grupo de jovens transexuais entram na marcha. Como se llamas? Griselda, diga. Griseli? Griselda. Sí. Venimos buscando una nueva vida. ¿Dónde están los migrantes, pues? Cansado, Rafa? Ah, Cansado? esse sol derruba, não? Sim. São 10h30 da noite, o pessoal está aqui, pelo jeito vão passar a noite aqui nessa praça. Como é que estás? Con sueño. Sono já? Sí, ya comimos, ya vimos café y esperando para mañana a las 7 de la mañana para salir a la caminata. A las 7? A las 7 de la mañana. Aí, tomando um café? Tomando café para aguantar la vigilia de la noche. Hay que cuidarnos todos aquí. Dona Elias! Esse aqui é um albergue que recebe imigrantes, né? ¿Puedo hablar con ustedes un poquito? Eu sou de Brasil, sou Esteban. Como le va? Quando chegaram acá? Quando é que vocês chegaram aqui? Ayer. Sim. Ontem. Eles contam que foram obrigados a caminhar centenas de quilômetros descalços. Os pés estão doendo? Sim, não, um pouco. Sim, ¿Se puede mostrar para nosotros? Wow. Isso de la caminada. Isso de caminar, sim. Roubaram o tênis de vocês, o sapato. ¿Quién lo robó? Los ladrones. Assim que recuperam as forças, os migrantes retomam a viagem. Dale, te van a agarrar. Essa é a nossa primeira tentativa de subir no trem da morte. Vai ser impossível pegar esse trem desse jeito. Vamos seguir de carro, acompanhando eles? Vamos. Vámonos, que apenas temos tempo.
Alguns quilômetros à frente, o trem é parado pela polícia migratória. Polícia migratória, correndo. O que passou? O pessoal conseguiu fugir. Ó, tá vazio o lugar onde eles estavam. Na parada seguinte do trem, reencontramos os hondurenhos do albergue. Não creio. Chegaram bem. Se escaparam? Conseguiram? Sí, lo seguimos. Pero sí que van a tomar la vez en algún punto ahora. Tem que subir mais devagar, cara. ¿Se producindo para hoy? Sí, para la caminada. Dá para notar como eles todos puseram a melhor roupa, parece, não? Agora pela manhã, muitas famílias chegaram com filhos, né? Mães com seus filhos. Aqui ao lado são vários. Reencontramos Bilma, a mãe do bebê de 20 dias, que também tenta cruzar o país para chegar aos Estados Unidos. O que levas aí? Casi más que todo ropa, leche, agua. ¿Se va a hacer la caminada? Sí. ¿Con las muletas? Sí. ¿Sí? ¿Crees que es Sí, es posible? Sí, todo se puede en la vida. Francisco levou um tiro no pé há 3 meses quando tentava entrar nos Estados Unidos. Teve que voltar e agora ele está aqui de muletas, tentando seguir viagem novamente para o norte. Seu Julio, buenos días. Buenos días, ¿qué se trata? Este es el casco que llevo para más adelante, para cuando consiga trabajo, ya llevo mi casco para trabajar. No segundo dia de caminhada, a marcha cresce para mais de 200 pessoas. A cor vermelha está na fronteira, porque aí se mata a classe trabalhadora. ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Centroamérica! Na frente vão cadeirantes, feridos, mulheres, crianças e transexuais. Como é para você a marcha com o protocolo? Sí, es muy difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Bom, uma pequena confusão nesse momento. Na verdade, o motorista desse carro está oferecendo ajuda para porem as bagagens, as mochilas, o que eles trazem nas mãos. Porque assim é isto. Pues hay que ayudar a los hermanos migrantes que van caminando, ¿no? Rosália, como está o pé? No, bien, muy bien. Bien. Sí. Tú tenías dolor, pero tú es más rápida que los otros. Sí. Sí, pues ya se me quitó el dolor, no me duele nada. Muy calor, ¿no? Ay, sí, mucha calor. Cowboy José Aurelio, sí, de Guatemala. Sí, mi energía viene de mi esposa, mis hijos que me esperan allá. Sí. Por ellos estoy haciendo este viaje. As mães recebem apoio de carros como esse. A carroceria está cheia de criança. Y vamos para adelante y pensando en toda esta gente, ¿verdad? De que pase lo que pase, somos ganadores, y por eso yo estaba cantando una canción que dice, es americana en inglés, que dice, we are champions, my friend. We people fighting to the end, because we are a champion. We are a champion of the world. Depois de 2 tentativas frustradas, decidimos só tentar subir no trem parado. Na manhã seguinte, encontramos o trem que ainda não havia partido. A gente está chegando aqui, tem umas pessoas paradas ali. Vamos ver uma película com nós. Embarcamos com esse grupo de hondurenhos. Entramos num vagão que lembra um caixote. Tem medo?
Sí, bastante. Medo de quê? Medo do quê? De que nos puedan agarrar, Medo de que possam nos pegar, de acontecer alguma coisa ruim. Depois de tanto sacrifício para chegar aqui. Boa parte do percurso eles fazem assim, agachados, para não chamar a atenção. É curioso como lá de baixo o La Bestia é muito mais assustador do que aqui em cima, né? Eu senti muito mais medo na hora de subir do que agora que eu tô aqui dentro, né? Assim, é uma adrenalina muito grande. Eu fico imaginando o que esses migrantes sentem quando tentam subir e viajar aqui nesse trem. Son una familia ustedes? Mi esposa. Son primos, son todos familiares. Sí, parte de ellos, sí. ¿Ya habías hecho esta ruta antes? Já la había hecho, pero yo me entregué. Já tinha feito, mas me entreguei, porque eu estava com um outro amigo meu e ele decidiu se entregar. Então eu não podia deixar ele sozinho. Pois agora, se prenderem alguém, eu me entrego também, porque estamos juntos. Eu sei que é perigosa essa viagem, mas quem não arrisca não ganha. Se agora acontecer algo, sei que é por vontade de Deus. Sei que Deus tem alguma coisa linda para a minha vida. Eu sei que Deus tem algo lindo em minha vida. Están ahí, pero cuidado, con mucho cuidado. Migración está ali. Cuidado, por Dios, cuidado. Con mucho cuidado. Migração já está aí, Grava. Pegaram eles, cara. Grava. Pegaram eles. Bom, agora são 2h30 da tarde. Nossa caminhada começou às 9 horas. A gente já está andando há mais de 5 horas. Aqui uma placa mostrando que a Arriaga, onde muitos desses migrantes subirão no trem, fica a 232 quilômetros daqui. Então, eles ainda têm muito chão pela frente. O que está sendo mais difícil nesta caminhada? O que é o que é mais difícil nesta caminhada? La calor y el sol. Sí. Y el hambre. Ups, cuidado. Dígame, hombre. Hombre, no, déjalo, ahí es mía. A situação está ficando um pouco desesperadora por causa de um calor muito forte. Conseguiu uma? Ah, sí, una. O que você passou com su mano? Es que porque no estaba tomando mucha agua. Está inchada, não? Sí. Como está, Sara? Com hambre, com sede, decirle. A marcha agora está bem dispersa. Muitos ficaram lá para trás. Tem uma mulher passando muito mal ali, vomitando. ¿Tienes força para seguir? Bom, em uma situação de emergência, acho que é o seu Mário. Tem um médico aqui? Tem médico aqui, não? Levanta a sua cabeça um pouco. Por baixo. É o Mário. Vai ser levado pela ambulância. Ele precisa tomar soro. O Mário se foi, a ambulância levou para o hospital. É a segunda baixa na caminhada. ¿Qué se pasó? Después de eso vamos a pasar gritando las consignas mismas. No tengan miedo, tranquilos, todos estamos juntos. Há um momento bastante delicado da caminhada. Vai ser a passagem pelo ponto de controle da migração. A orientação deles é ficarem bastante unidos, um perto do outro,
Até agora, o grupo avançou cerca de 60 quilômetros da cidade de Tecumán, na Guatemala, até as proximidades de Huehuetán, no México. O trem parte de Arriaga rumo aos Estados Unidos. E qual é a expectativa? Vamos a pasar. ¿Ah, sí? Sí. ¿No hay riesgo de detención, esas cosas? Siempre hay riesgo. En este camino lo que más hay es riesgo, pero... Bom, estamos aí, já vendo ali o ponto de imigração. Manchada de rojo. Manchada de rojo. Está na fronteira. Está na fronteira. Esse é o ponto de controle da migração. Um momento tenso para as pessoas que chegam aqui agora. Bom, eles conseguem passar sem serem... Ninguém foi apreendido. Eles vibram por terem passado pelo primeiro posto de controle sem nenhuma detenção. Cuidado, por Deus, cuidado. Durante a viagem pelo trem conhecido como La Bestia, a família do hondurenho Kevin é surpreendida pela chegada da polícia imigratória. Pegaram eles. Pegaram eles. O cara tá lutando lá, o cara tá lutando. Vamos descer. Sí, buenos días. ¿Cómo está, senhor? Hola. Somos periodistas de Brasília. Explicamos ao policial que temos visto para fazer esta reportagem e fazemos um pedido. Queremos saber o que vai fazer com os chicos. O cara tá resistindo lá mesmo. ¿Cómo te llamas? Negociaron, ¿cómo te llamas? No, eu vou com ela. Kevin diz que quer ir no mesmo carro em que está a esposa. Ele tá ameaçando o policial aqui. Falou que o policial falou da mãe dele. Se afastar um pouco aqui. Já gravaram. ¿No me golpeaste dos veces? ¿No me golpeé, pues? ¿No me golpeaste dos veces? Soltame, pues. Soltame, pues, soltame. Ele pega uma pedra e ameaça jogá-la nos policiais. Tá fugindo. Ele tá dizendo que vai se entregar se ele for junto com a esposa dele. Como está irregular no México, a esposa será deportada para Honduras. Os agentes estão indo embora. Eles capturaram 3 e vão deixar ele ali. Ele corre olhando pra cá, né? Ele quer ficar com a esposa, ele não sabe se ele foge, ele não sabe o que fazer, né? Depois que a polícia vai embora, ele volta para pedir ao nosso guia uma camisa emprestada. O que vas a hacer? Vou continuar. Vai seguir? Sí, voy a seguir. E a sua esposa? Pues no sé de ella, voy a llamarle a mi familia a ver qué. Para que le esperen allá. Sí, dura la vida, ¿eh? No próximo bloco. Muitos dos migrantes preferem viajar no La Bestia à noite, porque as operações da imigração são em menor frequência. Oi? Nos últimos 5 meses, pelo menos 3 brasileiros morreram tentando fazer essa travessia. A gente está indo para a travessia agora. Foi as últimas conversas que tivemos com ele. O quarto dia da marcha é também o da nossa despedida. Força, Rosália. Um abraço para você. Tchau. Que le vaya bien. Graças. Nos voy a extrañar. A rota ilegal entre México e Estados Unidos tem feito várias vítimas. Nos últimos 5 meses, pelo menos 3 brasileiros morreram tentando fazer essa travessia. A última morte foi de um homem que morava nesse sítio aqui, no interior de Rondônia. Com licença. A gente veio contar a história do seu irmão. Ele era um rapaz humilde, tentou entrar pelo México, ilegal, e aconteceu a tragédia. Júlio Barcelos já tinha morado ilegalmente nos Estados Unidos por 9 anos. Ele morreu em fevereiro tentando voltar para lá. Seu corpo foi encontrado no rio, na fronteira com o México. Ele queria muito voltar para os Estados Unidos? Muito, era o sonho dele.
Dias antes de perder o contato com a família, Júlio mandou uma mensagem dizendo que tinha sido roubado por ladrões mexicanos. Pegaram meu telefone, nós estamos aqui no México. E se alguém ligar aí pedindo dinheiro ou alguma coisa assim, não se preocupa não, que é safadagem, entendeu? A gente está indo para a travessia agora. E aí foi as últimas conversas que tivemos com ele. Ele já tinha dado mais de 50 mil reais a um coiote brasileiro para fazer a travessia. Lembrança do meu filho que eu criei ele com muito prazer, porque ele era um menino educado de natureza. Só falar ele me obedecia. Um laudo mexicano diz que a morte foi por afogamento. Muita coisa lá que tinha muito amor a ele. 4 meses antes de morrer no México, Júlio embarcou com esse grupo de Rondônia para tentar entrar nos Estados Unidos por uma outra rota, de barco pelas Bahamas. Bruno de Oliveira Souza e Almir Vital foram os únicos que conseguiram entrar nas Bahamas, mas desapareceram com outros 10 brasileiros antes de chegar aos Estados Unidos. Os governos do Brasil, dos Estados Unidos e das Bahamas ainda não têm informações sobre o paradeiro de brasileiros. O grupo sumiu no dia 6 de novembro. Beto e Fernando, que também estavam na foto e não conseguiram embarcar, são irmãos de Almir. E logo quando ele chegou em Bahamas e desceu lá, que o coiote pegou ele, aí estava no carro, ele mandou um áudio. Pô, nós chegamos já, tudo de bom, graças a Deus. Vai fazer já 6 meses, que a gente não tem notícia dele nem dos outros, porque tá tudo junto. Ninguém sabe se eles estão vivos, ninguém sabe onde é que eles estão, ninguém dá uma informação de nada. Só peço a Deus, todo dia eu peço a Deus, que Deus ilumine os caminhos de quem está à procura deles. A Polícia Federal de Ji-Paraná chegou a prender os coiotes que levaram os brasileiros para as Bahamas. Eles disseram que não sabem o que aconteceu com os brasileiros. E agora, os coiotes estão sendo monitorados pela Justiça. Com base na investigação, vocês trabalham com a hipótese deles estarem vivos ou mortos? Com todas as hipóteses. Claro que a cada dia que vai passando, infelizmente, fica mais difícil encontrá-los, né? Nós temos brasileiros desaparecidos nas Bahamas. Nós temos brasileiros mortos no México, né, nos últimos 6 meses. Então, quando a gente fala que é um perigo, não é um perigo abstrato. Nós estamos falando de um perigo concreto de morte. Muitos dos migrantes preferem viajar no Labeste à noite, porque as operações da imigração são em menor frequência, né? Elas ocorrem menos. E é por isso que a gente está tentando acompanhar para ver como é que é a viagem deles. Y México es el país más duro para pasar. ¿Por qué? Porque tiene una migración dura. Esse aguardente aqui, ele tomou já essa segunda garrafa que ele está tomando. E agarrar muito valentia para. Francisco é de El Salvador e aos 56 anos está tentando chegar nos Estados Unidos pela 3ª vez. Ele acha que ele vai subir aqui num vagão, nesse vagão branco? Sim. Então, vamos parar a imagem aqui nesse momento em que o migrante sobe à noite num trem. Eric Estevam, você sabe que o nosso jornalismo tem uma regra muito importante, a de nunca colocar em risco a vida de nossas equipes. E aqui, os dois sobem num trem à noite, sobem ao teto de um trem que vai seguir em movimento. Por que vocês fizeram isso? A gente sabe disso, Caco. Como a gente combinou aqui na redação, a gente trabalhou muito para evitar qualquer risco. À noite, a gente subiu no trem parado. E a gente ficou, como você vai ver, o tempo inteiro sentado ou agachado, sem se movimentar muito. Acho que vale dizer também, Caco, que a gente conversou antes com o nosso produtor mexicano. Ele deixou bem claro que nesse trecho o trem anda bem devagar, a uns 15 km por hora. E nas laterais desse vagão tem umas grades de proteção. E na primeira oportunidade que a gente teve, a primeira parada, a gente desceu já com as imagens garantidas, claro. O trem está saindo aqui da estação de Arriaga. Falando pra gente ficar abaixado. O Francisco está se mexendo, está rastejando por cima do vagão. A gente está
agachado nesse momento, colado com a barriga para baixo do La Bestia. Por que você faz viagens assim, tão perigosas? Este viaje lo hago para mi familia, para que mi familia esté mejor. Donde yo vivo es peligroso. México y Estados Unidos para mí es lo mejor. Eres? De Honduras. Por que viajas? Viajo para buscar o sonho americano. Vamos ver se consigo chegar. Por que você arrisca a sua vida assim? Vamos de trem porque não temos dinheiro para viajar de ônibus. Muitos chamam esses dos perigos invisíveis, porque o cansaço, o sono, pode fazer com que eles durmam e correm o risco de cair. O trem tá parando. Chavos, tranquilos ahí, por favor. El periodista lo molesta, por favor, amigo. A polícia migratória acaba de pegar o Francisco aqui na nossa frente. Hay que sentar aquí, por favor, amigo. Sí. Por acá, por favor. Pásame tu mochila, no te vayas a caer. Con cuidado. No te vayas a caer ahí, pisa, fíjate dónde pisas. Correndo ali, outro correndo ali. O Francisco tá parado ali. Pararam eles aqui. Acho que ele fugiu. Fugiu? Não tô conseguindo achar, ó. Francisco fugiu. O trem volta a andar. Tem um cara ali, ó. Tem um aqui, ele tá levantando. É o Francisco, é o Francisco, é o Francisco. Nossa reportagem termina aqui. A jornada de Francisco, não. Vamos bajar, Francisco. Hasta. Gracias. Buena suerte. Seis horas da manhã. Muitos ainda dormem. Eles se organizaram dessa maneira que nesse coreto, a parte mais protegida, ficou reservada para as mulheres. A Bilma é a primeira a acordar. Como estão os hijos? Dormidas. ¿Ah? Dormidas. ¿Dormieron bien? Sí. ¿Cómo o senhor ha hecho para dormir? Pusimos unos cartones en el suelo aquí, mira. E ha improvisado uma cama com cartones. Para poder protegernos un poco del frío, de lo helado del pavimento. Agora ele está providenciando a limpeza, que ele diz que são pessoas educadas, gostam de dar um bom exemplo. ¿Cómo están? ¿Cómo? Ya descansada ya. Hoy está diferente. ¿Dónde está su pelo? Ahí lo tengo en mi armario guardado. ¿Sí? Porque mucha calor. Sí. ¿Hoy se va así? Sí. Sí. Solo aquí un poquito de maquillaje, más al rato. Sí. ¡Alerta! O terceiro dia de caravana começa com um pouco de alívio. Bom, eles estão negociando aqui uma forma de evitar a caminhada nesse trecho. Embora sem dinheiro, eles conseguiram aqui um frete mais barato. Me voy também. Sim? ¿Podemos? Ok. ¿Ha transportado muchos migrantes en estos años? Pues ahorita não ha estado passando. Agora mesmo não estão passando muito, porque Donald Trump deporta todos. Deporta todos, né? A caminhada recomeça com uma má notícia. As mulheres e as crianças não terão mais o carro de apoio.
Esse é um dos lugares mais violentos de toda a rota. Para desviar dessa área de controle da migração, quando passam por aqui sozinhos, os migrantes fazem um desvio pelo meio da mata e aí são atacados por sequestradores e assaltantes. Francisco, tu aí levado um tiro no pé. Caminhamos por esse monte. Pelo monte? Por lá? Ele fez a volta lá pela montanha e lá ele foi assaltado e acabou levando um tiro no pé. 3 meses depois, está de volta, agora no meio da marcha. Enquanto a marcha segue lá na frente, do outro lado, umas mães que ficaram para trás. Depois de 8 horas sem água e sem comida e calor de 40 graus, todos estão exaustos. Os migrantes acordam com a chegada de doações do Consulado de Honduras, o país mais violento do mundo. É justamente de Honduras que saiu grande parte dos migrantes dessa marcha. No final do dia, o grupo enfrenta mais um desafio: passar pelo maior posto de imigração do sul do México. Mais uma vez, ninguém é detido. O quarto dia da marcha é também o da nossa despedida. Estamos fazendo arroz a la valenciana para que comamos todos nós os imigrantes. Hoje o grupo vai continuar seguindo rumo aos Estados Unidos e nós voltamos ao Brasil. Nós vamos para o Brasil nesse momento. Quero dizer-te adeus. Sim, nós vamos. Hoy en la noche. Adiós. Muchas gracias. No, nos deseamos muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y desejamos suerte para ustedes. Sí. Para ustedes, sus hijas. Sí, sí. Nos vemos um dia. Bueno. Que les vaya bien. Encontrei aqui o José Aurélio descansando, deve estar muito cansado. A gente vai embora sem se despedir do Aurélio. Julio, ¿me permite? Sí, da tristeza pues que tengan que partir, ¿verdad? Porque Sí, si no tenemos que ir hoy. Buena suerte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Daniela, muchas gracias también. Gracias, Julio. Te queremos mucho, Daniela. Yo también. Y te felicito por ser una joven energética y que vas para adelante también luchando. ¿Cómo? Me va a hacer mucho falta. Oh, vocês são muito fortes. Força, Rosália. Um abraço para você. Bueno, tchau. Bueno, que les vaya bien. Gracias, gracias. Nos voy a extrañar. Muita sorte no caminho e proteção. Sim? Hasta logo. A caravana continuou a viagem, cresceu e há 2 dias subiu no trem que cruza o México rumo aos Estados Unidos. As mulheres com crianças seguiram de carona pela estrada. Cuando me vine de mi tierra El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son 3 fronteras las que tuve que cruzar, por 3 países anduve documentado, 3 veces tuve yo la vida que arriesgar. Por eso dicen que soy 3 veces mojado.